Miqueias capítulo 5. Povo de Jerusalém, prepare-se para se defender, pois as tropas inimigas estão cercando a cidade e querem matar o rei de Israel. Deus promete um rei para o seu povo. O Senhor Deus diz: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com os seus patrícios na terra prometida. O rei virá e será o pastor do seu povo, governando-o com a força que o Senhor lhe dará, e em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. O seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará a paz. Quando os assírios invadirem o nosso país e conquistarem as nossas fortalezas, nós mandaremos para lutar contra eles os nossos líderes mais importantes. Estes invadirão a terra de Nimrod, isto é, a Assíria, e a conquistarão. E assim, quando os assírios atacarem o nosso país, o rei nos salvará. Os israelitas que continuarem vivos serão para os outros povos como o sereno que o Senhor manda sobre a terra, como a chuva que cai nas plantas. Eles contarão com a ajuda de Deus e não com a dos seres humanos. Os israelitas que continuarem vivos serão no meio dos outros povos como um leão entre os animais selvagens, como um leão novo que ataca um rebanho de ovelhas e as agarra e despedaça, sem que ninguém as possa salvar. Assim o povo de Israel conquistará e matará todos os seus inimigos. O Senhor diz ao povo de Israel: Naquele dia matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Deixarei em ruínas as cidades e derrubarei as fortalezas. Acabarei com as suas feitiçarias e os deixarei sem adivinhos. Destruirei os seus ídolos e as colunas do deus Baal, e vocês nunca mais adorarão objetos feitos por vocês mesmos. Derrubarei todos os postes da deusa Azerá e destruirei as cidades. Na minha ira, no meu furor. Miqueias, capítulo 6. Deus julga o seu povo. Escutem a acusação que o Senhor Deus vai fazer contra o seu povo. Levanta-te, ó Deus, e faze a tua acusação, e que as montanhas e os montes ouçam o que dizes. Ó montanhas, ó alicerces firmes da terra, escutem a acusação que o Senhor faz contra Israel. Pois ele tem uma questão para resolver com o seu povo, ele vai acusar o povo de Israel. O Senhor diz: Meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Será que exigi demais de vocês? Respondam! Eu os tirei do Egito, salvando-os da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Míriam para os guiar pelo deserto. Meu povo, lembre dos planos de Balaque, rei de Moabe, fez contra vocês e da resposta que Balaão, filho de Beor, lhe deu. Lembrem de tudo o que aconteceu desde que saíram do acampamento do Vale das Acácias até que chegaram à cidade de Gilgal. Não se esqueçam nunca as vitórias que eu, o Senhor, consegui. O que Deus exige. O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de 1 ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus.
O Senhor está falando com a cidade de Jerusalém e os que são sábios ouvem com respeito o que Deus está dizendo. Ele diz: tribo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Nas casas dos maus há riquezas que eles ajuntaram desonestamente. Eles usam medidas falsas que eu detesto. Como posso perdoar pessoas que usam balanças falsas e pesos falsos? Em Jerusalém, as pessoas ricas exploram os outros e todos os seus moradores são mentirosos e trapaceiros. Por isso já comecei a castigar vocês e por causa dos seus pecados vou acabar com vocês. Vocês não terão comida suficiente e estarão sempre passando fome. Procurarão ajuntar riquezas, mas não poderão guardar nada. E se guardarem alguma coisa, farei com que seja destruída na guerra. Plantarão, mas não comerão nada. Esmagarão as azeitonas, mas não chegarão a usar o azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão o vinho. Tudo isso vai acontecer porque vocês imitaram os maus costumes e as maldades do rei Onri e do seu filho, o rei Acabe, e seguiram os conselhos deles. Por isso, vou destruir Jerusalém e todo mundo vai zombar dos moradores da cidade. Vocês serão insultados por todos os povos. Miqueias, capítulo 7. A corrupção de Israel. Ai de mim! Sou como um homem faminto que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, mas não encontra nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros, cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los conforme os vigias dele, isto é, os profetas anunciaram. Naquele dia haverá confusão geral. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher, pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães e as noras brigam com as sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Deus salva o seu povo. Inimigos, não zombem de nós. De fato caímos, mas ficaremos novamente de pé. Agora estamos na escuridão, mas o Senhor será a nossa luz. Nós pecamos contra Deus e agora teremos de suportar a sua ira. Mas Ele vai julgar a nossa causa e nos fará justiça. Ele nos levará para a luz e nós seremos salvos. Quando os nossos inimigos virem isso, ficarão envergonhados, pois disseram: onde está o Senhor, o Deus de vocês? E agora vamos ter o prazer de vê-los derrotados. Eles serão pisados como a lama das ruas. Povo de Jerusalém, está chegando o tempo de construir de novo as muralhas da cidade e de mudar para mais longe as fronteiras do país. Naquele dia, os nossos patrícios voltarão para Jerusalém. Eles virão da Assíria, do Egito e da região do rio Eufrates. Virão dos mares e das montanhas mais distantes. Mas o mundo inteiro vai virar um deserto por causa dos pecados dos seus moradores. Oração pedindo a misericórdia de Deus. Ó Deus, nosso pastor, cuida de nós, o teu rebanho, pois vivemos isolados numa floresta cercada de terras boas e férteis.
como fizeste no passado, leva-nos agora para os bons pastos de Bazã e de Gileade. Faze milagres a nosso favor, como fizeste quando nos tiraste do Egito. Nações poderosas verão isso e, apesar de todo o seu poder, ficarão envergonhadas. Os outros povos ficarão com medo, fecharão a boca e taparão os ouvidos. Eles se arrastarão no pó como cobras, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo de medo, eles sairão das suas fortalezas e, cheios de temor, voltarão para o Senhor, nosso Deus. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terás compaixão de nós. Acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Como prometeste antigamente aos nossos antepassados, tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, os descendentes de Abraão e de Jacó.